Olá pessoal, vou mostrar para vocês aqui, explicar para vocês o que é o módulo Bridge. Bom, o módulo Bridge ele veio com a intenção de resolver dois principais problemas a princípio, mas ele vai crescer, vai se desenvolver e vai agregar outras coisas ali dentro dele. Mas a princípio nós já resolvemos dois problemas com ele. Bom, o primeiro passo é o seguinte, imagina que você tem ali várias filiais. O sistema do E-Trade hoje ele permite você trabalhar de forma online. Então você pode sincronizar essas filiais. Sincronizar não, na verdade vai estar trabalhando online mesmo. Você pode ali instalar o E-Trade nessas três filiais. Fez uma venda na filial 1, automaticamente essa venda ela aparece na filial 2 e na filial 3. Então fica online. Você alterou um preço aqui, instantaneamente já é alterado na 2 e na 3. Essa é uma maneira do sistema trabalhar. Porém, o E-Trade apesar de trabalhar bem dessa forma online, a internet no país não é muito boa. Então não dá para a gente depender de um sistema 100% online. Algumas vezes, alguns clientes nossos vão estar em situações que às vezes aquela filial específica não tem uma internet muito boa, a internet fica caindo, é um pouco mais lenta. Então, para isso é que entra o Bridge, ele entra para resolver esse problema. Então imagina que você tem lá uma filial lá em alguma área um pouco difícil de conseguir internet, você vai instalar o Bridge e aí ele vai fazer essa sincronia dessas informações. É possível você configurar o seu Bridge para trabalhar aí com um período aí de minutagem de acordo com a sua necessidade. Você pode configurar para ter uma defasagem de 30 minutos aí de diferença de estoque ou mudança de preço entre as filiais. 30 minutos não é nada, gente. Praticamente online, vamos dizer assim. E você fica com uma garantia de que se a internet cair, você continua funcionando ali perfeitamente, ok? Tem um detalhe que nós, na forma como nós montamos essa estrutura, imagina que você tem aí 10, 15 lojas, você não precisa ter 10, 15 servidores. Com o Bridge você tem um único servidor e aquelas máquinas elas sincronizam com esse servidor central. Isso é uma baita de uma economia para você, porque geralmente os sistemas que oferecem esse serviço, o cara tem que ter um servidor naquela loja e um servidor em cada filial. Então isso fica um pouco caro, ainda mais se o cliente tem uma movimentação um pouco grande de produtos, de venda, né? Que aí o servidor vai crescendo, as informações, tem que comprar mais memória, então é um gasto a mais, é uma máquina que você tem que deixar parada. Com o Bridge do E-Trade não há necessidade disso, você consegue eliminar essa barreira do servidor e você sincroniza tudo direto lá com o servidor principal, ok? A outra situação que nós resolvemos com o Bridge é a situação que você às vezes tem uma estação. Imagina que você não tem a filial, tem uma única loja, mas você tem lá 10, 15 pontos de venda, 3 pontos de venda, não importa quantos pontos de venda você tiver. E esses pontos eles se conectam lá com o seu servidor que fica lá no seu escritório. Lá quietinho, paradinho lá o servidor, eles se conectam lá. Imagina que a internet caiu, a rede caiu, a energia do servidor caiu. O que acontece numa situação normal? Nos outros sistemas que você vê pelo mercado, os PDVs simplesmente param de funcionar, entendeu? Você fica sem comunicação. O Bridge ele permite com que você continue funcionando com esses terminais, você não para de atender o seu cliente. Você não tem que chegar para o seu cliente e falar, olha, não tem como eu te vender porque o meu sistema parou de funcionar. Não existe isso com o Bridge. O Bridge ele veio para resolver esse problema. Se você tem esse problema hoje, a solução para você é exatamente essa, é o Bridge. Por quê? O que ele vai fazer? Ele vai fazer com que aquela máquina ela trabalhe independente do servidor. O servidor pode cair a energia, pode dar uma pane lá na fonte do servidor, a rede pode cair, enfim, pode acontecer o que for. Aquela máquina vai continuar funcionando independente da rede. E quando o servidor voltar a funcionar, se a rede for restabelecida, ela pega aquelas informações de venda que ela foi fazendo e manda para o servidor. Então é uma ferramenta muito poderosa o Bridge, é uma ferramenta que permite dar uma certa liberdade para o lojista e uma segurança muito maior quando o cara está usando o Bridge. Por quê? É a garantia de que ele vai continuar ali fazer o procedimento, atender os seus clientes de forma ininterrupta. Não vai ter problemas operacionais técnicos ali a nível de computador que vai impedir ele de atender o cliente, ok? Então, basicamente, isso daí é o que o Bridge faz, é essa estrutura que eu falei para vocês. Então, a gente tem aqui alguns botões aqui que o Bridge configura, né?
Então a gente pode fazer uma última sincronização, que é onde ele vai sincronizar a partir dessa data. A gente tem uma atualização do dia, que ele atualiza o dia inteiro, e uma atualização de cadastros, que seria uma ressincronização completa do sistema. Esses botões aqui, eles são manuais, mas você não precisa de ficar vindo aqui e ter que ficar clicando aqui, igual aqui, por exemplo, estou clicando para atualizar. Não há necessidade disso. O sistema ele faz isso sozinho. Você vai configurar isso no seu Bridge. Vamos lá. Vem aqui em configurar, ele vai pedir uma senha. E aqui você determina a filial que você está utilizando aqui. Aqui é o tempo, como eu falei com vocês, é o tempo que ele vai rodar esses botões ali. Então, eu quero que ele rode de 5 em 5 minutos. Não tem problema, de 5 em 5 minutos ele vai rodar. Então, basicamente, você tem um sistema online, 5 minutos de defasagem é muito pouco. Ou você pode aumentar esse tempo, eu quero rodar de 90 a 90 minutos, enfim, você tem aí até 999 para você poder rodar e o mínimo é 1 minuto. Menos de 1 minuto não tem como. Então, vamos botar aí uns 10 minutos que eu acho um tempo razoável. Aqui é a última sincronização, que é aquela data ali, né? De repente você quer sincronizar a partir de um mês para trás, aí você pode mudar. E os modos de sincronização, que são em modo estação e modo servidor. O modo servidor é a primeira situação que eu te expliquei, que é você sincronizando filiais. E o modo estação é você sincronizando o PDV ali dentro da sua própria loja, ok? Posso trabalhar com os dois? Sim, pode trabalhar com os dois, não tem problema. É porque, na verdade, o modo servidor ele faz o papel também do modo estação. Só que o modo servidor ele tem um complemento que ele baixa os estoques das outras filiais, baixa as transferências, ele é um pouquinho mais lento do que o modo estação, ele baixa um pouco mais de coisa. Mas os dois funcionam perfeito. Aqui no caso, você não precisa de estar esperando ele sincronizar. Você vai minimizar ele aqui, vai botar ele no modo oculto, ele vai ficar escondido e você vai trabalhando normal. E ele vai fazendo isso em background sozinho para você. É como se fosse um robô. Ele vai fazendo isso daí automático, independente do que você está fazendo. Você fica com o computador livre para poder usar, ok? Bom, basicamente era isso daí que eu queria explicar para vocês do Bridge. Qualquer dúvida que vocês tiverem acerca do Bridge, como funciona, eu tenho uma certa estrutura aqui na minha loja e tal, como fazer para implantar o Bridge aqui, entre em contato com o nosso setor comercial, eles podem te ajudar, nós vamos orientar para você a melhor maneira de você utilizar o Bridge, como você vai utilizar, enfim, tirar suas dúvidas. Entre em contato conosco, não deixe de nos ligar e qualquer dúvida que tiverem, pode entrar em contato com o nosso suporte também. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado de mais desse vídeo. A gente vai ficando por aqui e até a próxima!